Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida do Esporte, uma realização do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, o Sindiclube SP. E para conversar conosco, estamos acompanhados do presidente da entidade, o Betinho. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa. Estamos recebendo hoje o Arialdo Boscolo, esse defensor histórico dos clubes, um homem que não tem medido resistência para conseguir tudo que é possível para os nossos clubes. Então, Arialdo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui e fique à vontade para a sua entrevista. Arialdo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, uma oportunidade única, né? Estar aqui em São Paulo, estar nessa casa aqui que é o sindicato, do qual a gente também fez um pouco da história, né? E muito feliz de ser convidado pelo meu grande amigo Sérgio Graniero, Betinho. Arialdo Boscolo, 61 anos, empresário, tem como uma das suas principais características o dinamismo e atualmente está à frente da Federação Nacional dos Clubes, a FENAClubes, a qual você vai conhecer um pouquinho mais no programa de hoje. Desde cedo, Arialdo, que nasceu em Campinas, mostrou interesse na atividade associativa, ao fundar, aos 15 anos, um clube de futebol de salão. Anos mais tarde, assumiu algumas entidades como a Liga Campineira de Futsal e foi convidado a ingressar no clube Senado Esporte, do qual se tornou presidente. Depois presidiu a Associação dos Clubes de Campinas e Região e também já foi vice-presidente do Sindiclube e presidente da Confederação Brasileira de Clubes, a CBC. Arialdo, fala um pouquinho desse seu início prodígio na área associativa e ligado ao esporte. Como é que foi começar tão cedo e como tudo aconteceu? Na verdade, acho que a gente sempre comenta no meio de tudo que você gosta de fazer, que todo mundo tem a sua cachaça, todo mundo tem o seu... todo homem tem que procurar alguma coisa, né? E eu acabei me identificando com o segmento e foi um histórico, na verdade, um pouquinho antes até de fundar um clube. Eu fui presidente de um Grêmio estudantil e presidente da comissão de formatura, da minha formatura. E comecei a organizar uns bailinhos para arrecadar recursos para a festa de formatura, e um clube do bairro me localizou porque a gente conseguia levar mais pessoas nas festinhas lá da comunidade do que o próprio clube. Aí eu fui convidado para ser diretor jovem do Bonfim Futebol Clube, um clube centenário de Campinas, e aí, em seguida, agrupar amigos e esse histórico todo voltado ao segmento clubístico. Legal. E também foi a questão de atuar em clubes que aprendeu a fazer política, a integrar, a fazer realizações? Viver clube é viver relacionamento, né? Você ser dirigente de um clube, independente do tamanho dele, você tem que automaticamente buscar o relacionamento. O relacionamento vai levando nós a outras esferas, né? Até chegar onde nós estamos hoje na FENAClubes. Presidente Betinho, essa cultura do clube que integra, que inspira a participação do associado, forma lideranças assim, né? Exatamente. O Arialdo está contando aqui para nós exatamente aquilo que aconteceu com ele e é o motivo do grande sucesso dos dirigentes de clubes. São aqueles que começam se dedicando aí com uma oportunidade e à medida que o tempo vai passando, as coisas acabam vindo para essa pessoa conduzir e, nesse caso, vem sendo conduzido maravilhosamente bem. Arialdo, como é que foi a sua trajetória? Você começou em Campinas e depois como é que você foi galgando espaço e chegando hoje à frente dessa federação importante que é a FENAClubes? Então, são coisas que a gente dizem aos homens de sucesso que nós temos que aproveitar as oportunidades, né? E justamente pelo fato de a gente estar sempre se envolvendo com o segmento, nós acabamos sendo conduzidos à Associação dos Clubes de Campinas e Região, que é a APESEC, que congrega os principais clubes da cidade. E numa mesa redonda, nessas discussões de convenção coletiva de trabalho, eu acabei representando esses clubes de Campinas numa mesa redonda que teve aqui na Secretaria do Trabalho, em São Paulo. E na ocasião, o doutor Alcântara Machado Rude, que era o presidente do Pinheiros, presidente do Sindiclube, viu lá um volume grande de representação, fez um convite para que eu conhecesse o clube. Nesse contato, nessa relação, ele me convidou para ser o diretor do interior do Sindicato de São Paulo.
E aí foi uma sequência, né? Eu acabei me tornando vice-presidente do Cineclube, na gestão do Dr. Arlindo Machado de Moura. E ainda um pouco antes, o Dr. Rudy, que saiu do Cineclube, numa participação no Congresso Brasileiro de Clubes, se tornou presidente da Confederação Brasileira de Clubes. Eu acabei também me tornando diretor dele, acabei me tornando seu vice-presidente, quando no seu último mandato ele me fez o convite que eu assumisse a presidência da CBC. E a FENAClubes foi, na verdade, nada mais, nada menos do que uma expansão de representação no segmento, que nós precisávamos de uma federação nacional que viesse discutir as questões da legislação em termos de Congresso Nacional. Então foi quando nós constituímos a FENAClubes, regularizamos vários sindicatos em vários estados brasileiros e tornamos hoje a entidade de representação nacional do segmento clubístico. Presidente Betinho, quando as pessoas estão numa quadra de futebol, por exemplo, sempre tem aquele pensamento, poxa, será que tem um olheiro aqui vendo se esse menino pode jogar bem, se ele pode crescer e tudo mais? E aí eu pergunto, no meio político dos clubes, um dirigente que está sempre precisando de gente para trabalhar, para ajudar, para se doar em nome do coletivo, também fica de olho, olha, aquele moleque aquele que apareceu naquela reunião ali, poxa, o menino fala bem, tem consciência, é ativo, tem esse olhar? Tem esse olhar, e eu posso dar um exemplo aqui muito interessante. O Arialdo, que tem uma carreira com relação aos nossos clubes fantástica e conseguiu muita coisa para os nossos clubes, eu acho que ele tem um segredo. Ele nunca disse não para o trabalho e para enfrentar a situação que fosse. Então, eu acho que é por aí que o Arialdo cresceu muito, que foi aquele dirigente que foi crescendo por nunca ter preguiça nem medo de enfrentar nenhuma empreitada. Legal. Você acredita isso, a vontade em atuar, Arialdo? Eu sou uma pessoa realmente muito determinada naquilo que faço, e quando eu assumo a responsabilidade, eu sou muito intenso. E aconteceu um pouco isso mesmo, essa mescla que você falou também. Uma outra característica minha, eu sempre gostei de trabalhar, embora hoje com 61 anos de idade, já sou um idoso, mas, poxa vida, eu comecei como dirigente de clube com 15 anos, né? Então, essa longevidade aí, uma das características que sempre aconteceu comigo, que eu sempre trouxe nas minhas diretorias, ao contrário do que as pessoas fazem, eu sempre procurei as pessoas mais velhas, porque eu sempre entendi que as pessoas que tinham mais experiência, tinham mais conhecimento, poderiam realmente passar mais conteúdo para mim. E eu acho que eu cresci muito com isso, convivendo com os mais velhos, respeitando essas lideranças formadas. Então, acho que são essa mescla aí que aconteceu. Eu realmente, eu que nem vocês, eu fui descoberto por um presidente muito mais velho que me convidou para ser presidente da APESEC, no caso aqui do Cineclube, mesma coisa. Então, eu acho que tem essa mescla interessante, determinação e, ao mesmo tempo, ouvir um pouco as pessoas que têm mais conteúdo, mais conhecimento. Legal, Arialdo. Vamos falar um pouquinho da sua passagem pela Confederação Brasileira de Clubes, que é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso esporte. Ela experimentou nos últimos anos um crescimento muito grande, né? E até que chegou a ser habilitada por lei a direcionar aos clubes recursos correspondentes a 0,5% do que é arrecadado com loterias, repassados pelo Ministério do Esporte. Como foi que se deu essa expansão da CBC? O que você pôde acompanhar? E a importância dela para o fomento dos clubes esportivos? Quando eu assumi a presidência da Confederação Brasileira de Clubes, nós tínhamos uma estrutura muito diferenciada do que é a entidade hoje, porque ela congregava apenas as federações estaduais e clubes, e ela tinha digamos assim, um lado contraditório, porque você tinha uma federação em quase todos os estados, e como toda entidade, dependia de uma contribuição associativa, e quando, hipoteticamente, uma federação deixasse de se tornasse inadimplente, o estatuto dizia o seguinte: com 3 mensalidades, ela estaria desfiliada. E aí vem a pergunta: como você vai desfiliar uma entidade se ela é a única estadual? Então, você não tinha muita ação. E a principal função da CBC era apenas oficializar aonde seria o próximo congresso, porque naquela ocasião o Congresso Brasileiro de Clubes era realizado anualmente. Nós mudamos completamente a idade, nós trouxemos primeiro os grandes clubes do Brasil para que viessem a se associar diretamente à CBC. Ela ganhou musculatura, ganhou força, nós começamos a discutir leis importantes, mas faltava alguma coisa, porque era uma entidade associativa, ou seja, ela não era nem uma entidade sindical e nem era um clube, porque não era uma entidade prática, também não era uma administração do esporte como a CBF, a CBV, que representava uma modalidade.
foi quando então nós tentamos mostrar a importância do clube na formação do atleta. Hoje, sem dúvida nenhuma, o clube é a célula mártir do esporte brasileiro, tem um histórico aí, nós temos no Brasil 241 clubes que ultrapassaram 100 anos de idade. E mostrando essa força do segmento, nós conseguimos conscientizar o governo federal, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, a propor com que a CBC fosse instituída dentro da Legislação Geral do Esporte, que é a Lei Pelé, como uma entidade que viria representar justamente a formação do atleta. Passou a ter cadeira no Conselho Nacional do Esporte, passou a fazer parte do Sistema Nacional do Esporte ao lado do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico. Logicamente, o Comitê Olímpico representando o Brasil nas representadas competições internacionais do país, das modalidades olímpicas, o Paralímpico das modalidades paralímpicas, e a CBC passou justamente a ser entidade oficial de formação de atletas, tanto olímpicos como paralímpicos. Em função disso, tanto o COB como o CBB, que recebem recursos das loterias, a CBC passou a receber, não mais do Ministério, agora diretamente da Caixa Econômica Federal, os recursos de loterias. Então eu sempre brinco, toda vez que você for lá fazer um joguinho ou comprar um bilhete numa loteria, 0,5% naquele dia está caindo na conta da CBC com o foco da formação de atletas. Legal, ou seja, a entidade conseguiu protagonismo e até relativamente em pouco tempo, né, presidente? É verdade. A legislação, ela realmente aconteceu em 2013, mas ela só veio a ser regulamentada em 2014. Então, efetivamente, nesses últimos 2 anos aí que nós estamos transferindo recursos para os clubes, e o Betinho, inclusive, é um dos membros da comissão técnica que avalia os projetos. São projetos com foco na formação e que já aparecem os primeiros resultados. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se foi importante para a CBC, se foi importante para os clubes, mas foi muito mais importante para o esporte brasileiro. Legal. Presidente Betinho, ajuda então muito o Estado de São Paulo ter uma organização nacional séria, competente, que trabalha, né? Muda tudo aqui, né? Sem dúvida. Hoje a gente percebe que essa amplitude deu uma referência nacional. A FENAClubes hoje é uma entidade que está em todo o Brasil, tá? E o crescimento de São Paulo se deve muito a essa possibilidade dessa amplitude nacional que a FENAClubes nos proporciona. Arialdo, em relação a esses projetos que os clubes podem apresentar, é muito difícil eles terem a capacitação técnica, bolar o projeto, ou é algo que é factível? Bem, os recursos de loterias, eles são considerados recursos públicos, embora são os apostadores que fazem a aposta, nós entendemos perante os órgãos de controle, uma vez que a CBC e os clubes que recebem os recursos, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Então, existe uma legislação própria de repasse de recursos em que os clubes têm que se adaptar, desde a Lei Geral do Esporte, que estabelece, por exemplo, um mandato máximo de 4 anos para um dirigente de clube com apenas uma reeleição, a ficha limpa, o sistema de transparência. Então, existem algumas situações que, se o clube ainda não está adequado, ele precisa primeiro adequar essa documentação. E a segunda fase é que também, por receber recursos clubes pela legislação, ele tem que estar totalmente adimplente com a União. Ele não pode ter nenhuma dívida com a União, por isso que nós buscamos, através da FENAClubes recentemente, o refinanciamento para os clubes, não só de futebol, mas também os clubes esportivos sociais, para que eles pudessem, caso tivessem alguma pendência junto à Receita Federal, pudesse fazer o refinanciamento aí de uma maneira muito maior do que normalmente é o financiamento. Nós conseguimos um financiamento por 20 anos para que a dívida fosse alongada e que os clubes pudessem automaticamente começar a fazer os pagamentos, consequente tirar a certidão negativa e com isso poder receber recursos. Então, digamos assim, é muito mais da dependência do clube querer buscar, não é difícil, é sim, nós temos uma área técnica que dá toda a cobertura para os clubes, né? É aquilo que eu digo sempre, né? A importância dos clubes se associar às instituições, né? Então eu sempre comento que o primeiro passo que eu diria, se um clube viesse a querer receber recursos da CBC, ele teria que buscar, no caso de São Paulo, se associar ao Cineclube, em termos de Brasil, se associar também à FENAClubes, porque tanto o Cineclube como a FENAClubes está totalmente estruturado
para que ele possa realmente se instrumentalizar a desenvolver os projetos, a elaborar os projetos. Então eu diria sempre o seguinte, se associar a essas instituições hoje não é despesa, é investimento, porque com certeza os valores que são pagos hoje de contribuição são infinitamente pequenos perto de tudo que ele recebe dessas instituições. A FENAClubes e o Sindiclube, aqui de São Paulo, são um símbolo desse congraçamento que precisa haver entre as instituições que representam os clubes, e a gente vai falar dessa parceria mais a fundo no próximo bloco, tudo bem? A gente volta, você não pode sair daí. Na década de 1970, ciclistas da Califórnia, nos Estados Unidos, queriam diversificar o desafio de pedalar. Eles então resolveram sair do asfalto e começaram a enfrentar trilhas e terrenos acidentados. Surgia assim a categoria mountain bike. Com o crescimento nos Estados Unidos e em outros países da Europa e na Austrália, o mountain bike teve o seu primeiro mundial realizado em 1990. A estreia do esporte como modalidade olímpica ocorreu justamente em seu país de origem, nos Jogos de Atlanta, em 1996. A bicicleta, que corre em terreno acidentado, tem estrutura reforçada, pesa entre 8 e 9 quilos e tem pneus mais largos do que a de estrada. Além disso, possui amortecedores traseiros e dianteiros, para diminuir o impacto que afeta não só a estrutura da bike, mas também o físico dos atletas. A pista possui uma distância mínima de 4 km e máxima de 6, e seus trechos planos não podem ultrapassar 15% do total do circuito. Cada prova dura entre 1h30 e 1h45 minutos. Na última edição dos Jogos Olímpicos, em 2012, na cidade de Londres, disputaram ao todo 80 atletas na modalidade mountain bike, sendo 50 homens e 30 mulheres. Estamos de volta na entrevista do programa Vida do Esporte, conhecendo hoje um pouquinho mais da FENAClubes e como ela pode ajudar o nosso esporte nacionalmente, claro, sempre com a parceria dos seus sindicatos espalhados pelo país. Sindiclube e FENAClubes recentemente firmaram um acordo de cooperação. E eu pergunto, Arialdo, quais os benefícios que esse convênio traz para clubes de todo o país? Na verdade, São Paulo, eu diria sem sombra de dúvida, é o principal, não é só o principal estado brasileiro, mas sem sombra de dúvida é o estado que concentra o maior número de clubes e que tem, sem sombra de dúvida nenhuma, o sindicato mais bem estruturado, mais bem equipado. O Sindiclube vem gestão a gestão e sem nenhuma demagogia na gestão do Dr. César, Leandro Granieri, nosso querido Betinho. Nós temos um impulso muito grande no desenvolvimento das atividades. Então hoje o sindicato se completa com uma série de programas na parte cultural, por exemplo, com o concurso literário, na parte esportiva em relação aos associados dos clubes, com a realização do programa de esportes e associados ao PEPAC, com a Universidade Sindiclube, que realiza cursos de seminários e programas de excelência da melhor qualidade. Enfim, são uma gama de a consultoria jurídica que dá o apoio aos clubes em qualquer uma das modalidades e questionamentos, desde a área administrativa até justamente a área de litígio judicial, de área trabalhista, enfim, todos esses gamas de projetos que foram vitoriosos com o Sindiclube em São Paulo. Através desse acordo de cooperação, nós acabamos levando essa expertise para os clubes do país. Então, os sindicatos que têm uma menor estrutura passaram a ter apoio do Sindiclube de São Paulo e os clubes de todo o país passaram a poder participar. Então, você veja, por exemplo, na universidade, em que essa possibilidade de eles fazerem não só o curso presencial aqui na sede do Sindiclube, como também fazer por intermédio da internet, ter o curso a longa distância. Então isso agrega muito valor, indiscutivelmente esse acordo veio coroar o que existe na relação pessoal, na relação da gestão entre nossas diretorias, veio culminar também com essa congregação dos clubes do Estado de São Paulo, dos clubes paulistas com os clubes brasileiros. Presidente Betinho, fala um pouquinho da sua expectativa,
porque todos esses programas que o Sindiclube oferece, se você que está em casa quiser conhecê-los todos na íntegra, acesse o nosso site, todos esses cases que deram super certo aqui em São Paulo, agora oferecidos para o país todo. Fala um pouquinho da expectativa disso. E já podemos afirmar que já estamos tendo os reflexos dessa ação que nós fizemos em conjunto. Hoje a parte cultural, que vai ter uma edição da parte de contos, poesias para associados de clubes, já tem a participação do pessoal dos outros estados, de outros associados de clubes do Brasil inteiro, já num número recorde aqui para nós. A Universidade Sindiclube já está atuando bastante no sentido de cursos via internet, via diversas formas aí. Então nós estamos vendo que todo esse conhecimento que o sindicato aqui de São Paulo teve a oportunidade de concentrar, hoje está sendo espalhado para o Brasil inteiro graças a esse convênio. Perfeito. Arialdo, fala um pouquinho da base. Como é que você avalia hoje o status que está a atuação do dirigente clubístico em outros estados do país, né? Não só nos grandes centros, capitais, mas em outros estados? Comento sempre que o Brasil é um continente, né? Na verdade, nós temos uma diversidade geográfica, uma diversidade econômica, uma diversidade cultural imensa no Brasil, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer já todos os estados brasileiros, tive todas as capitais brasileiras, e é muito marcante as diferenças que nós temos de norte a sul. Então, na verdade, com cada característica, digamos assim, a gente vê na pessoa dirigente um líder, né? Aquela pessoa que destaca ali naquela sociedade, naquela agremiação e acaba de forma voluntariosa dando uma contribuição para as entidades. Então, logicamente, quanto mais desenvolvido o Estado maior é a capacidade de gestão desses dirigentes. Por isso, dessa importância quando você começa a distribuir conhecimento, quando você faz a integração nos congressos, quando você faz a participação nos debates, que com certeza, eu brinco sempre o seguinte, um dirigente que participa de um evento promovido pela FENACLUBES com o apoio do Sindiclube, que é o Congresso Brasileiro, são 2 edições, uma edição no primeiro semestre e uma edição no segundo semestre, eu brinco sempre o seguinte, se o dirigente vem com expectativa de conhecer um tema, de debater um tema, se ele não encontrar nada interessante, ele vai aprender como deve ser feito ou errado, então ele vai ganhar sempre. A FENACLUBES acaba sendo, então, montando um mosaico de boas práticas do clubes, né? Sem dúvida nenhuma. E temos, inclusive, agora, por exemplo, no evento que realizaremos em novembro, de novo, com a participação do Sindiclube, nós temos o que nós chamamos são os casos de sucesso, os cases, ou seja, são demonstrações de projetos que tiveram grande relevância naquele clube e que a gente apresenta num concurso em que vários clubes de vários estados apresentam esses cases e os 3 primeiros são premiados com os melhores cases do Brasil. Então, de novo, caso de sucesso, um projeto que deu certo, que tem que ser levado para conhecimento. De novo, quem participou levou para casa todo aquele conhecimento daqueles cases que foram sucesso durante o exercício. Arialdo, instantes finais da nossa entrevista, antes de encerrar, que você reforçasse a importância do Sindiclube São Paulo e esse congraçamento que se tem com a FENACLUBES em prol de um esporte melhor e maior para o Brasil inteiro. Nós tivemos um slogan agora, neste último final de semana, nós tivemos as eleições da Confederação Brasileira de Clubes para o próximo quadriênio, para o próximo ciclo olímpico, né? E tanto a chapa, que foi uma chapa única, felizmente, de uma continuidade, digamos assim, em que foi eleito o presidente Jair Pereira, como no slogan do nosso congresso, nós apostamos no slogan que foi denominado Continuamos Juntos. E isso foi muito inspirado nessa relação que tem hoje o Sindiclube com a FENACLUBES. Nós realmente continuamos juntos, nós hoje somos realmente com uma única bandeira, com um único lado, com um único rumo, não há dúvida de que nós estaremos juntos, entendeu? Em todos os momentos. Então é uma parceria que eu acho que transcende nós dirigentes. Lógico, nós somos os indutores desta unifião, nessa solidificação. E é fundamental o papel que o Sindiclube realiza hoje. O Sindiclube realmente faz um papel exemplar. Eu acho que todos os clubes paulistas que vivem aqui, paulistas e paulistanos que vivem aqui com as atividades do Sindiclube, têm realmente no sindicato
um órgão realmente de excelência, de representação, de qualidade de prestação de serviço, de viabilidade, de transparência. Então eu fico muito feliz de ver hoje a FENAClubes estar ao lado dos cineclubes, desenvolvendo esses programas, esses projetos. Arialdo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Presidente Betinho, também obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Queria agradecer muito a presença do Arialdo aqui. É sempre uma oportunidade, mas só esse momento de nós termos ouvido as explanações dele sobre tudo que está acontecendo entre os clubes, dos clubes paulistas, paulistanos, no Brasil inteiro, vale a pena pela grande experiência que o Arialdo acumula e nossos agradecimentos pela sua presença aqui, Arialdo. Esse programa Vida do Esporte fica por aqui, mas você pode acompanhar tudo o que o Sindiclube faz pelo estado de São Paulo e pelo Brasil no ramo do esporte, dos clubes sociais e esportivos, por meio da nossa página. Lá você vai acessar todas essas informações na íntegra, no horário que quiser e de onde você estiver. Quero agradecer a toda a equipe técnica, a presidência, a comunicação e o departamento operacional deste sindicato, porque tornaram este conteúdo possível de chegar até você. Um forte abraço e até breve.